Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro vídeo. Na sua tela, os confrontos das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Deste lado aqui, Flamengo e Defensa e Justiça, Internacional e Olímpia, o último jogo a ser definido. Barcelona e Vélez Sarsfield, Equador e Argentina. Também tem Brasil e Paraguai com Fluminense e Cerro Porteño. Do outro lado, muito time grande desse lado, hein? Muito favorito também, por que não? Olha esse jogo, Galo e Boca. Depois, Argentino Júnior de River Plate, um confronto totalmente argentino. O São Paulo volta a enfrentar o Racing. E tem também Palmeiras e Universidade Católica. Vamos destrinchar os confrontos, começando por Flamengo e Defensa e Justiça. Marcos Braz falou sobre o confronto. É o que eu sempre falo. Eu não mudo a minha narrativa. Eu sempre torço para que não pegue argentino. Entendeu? Caiu, a gente tem que jogar, vai jogar e vai jogar com tranquilidade, como se fosse com qualquer um. Vambora, vamos, uma logística pelo menos mais tranquila do que diferente em outros lugares. Eu sempre me preocupo com essa questão, eu tenho uma extrema preocupação com isso aí. Agora vamos analisar aí como é que vai ser o chaveamento, o caminho, já que a gente é otimista, a gente tem que ser sempre otimista, a gente tem que analisar também o caminho. É isso. E o Rogério Ceni precisa quebrar um tabu contra o BKSS. Será que é uma revanche? Será que o Rogério Ceni encara assim? Libertadores de 2020 nas oitavas teve 1-1 com o Racing, depois aquele jogo que o Flamengo foi eliminado nos pênaltis, e na Sul-Americana de 2017, na primeira fase, São Paulo e Defensa e Justiça, aí o Rogério Ceni era o treinador. São Paulo, Defensa e Justiça 0-0, e também o São Paulo foi eliminado pela Sul-Americana. E aí eu pergunto a você: agora sim, André Kfouri, pergunto a você, você acha que entra em campo esses números e esse passado do Rogério Ceni com o BKSS, quando ele olha para o outro treinador e olha o BKSS, ele fala, nossa, é o BKSS, ele já me eliminou 2 vezes, isso conta? Marcela, boa noite a você e a todos, especialmente aos nossos fãs de esportes. Eu tenho certeza absoluta que esse pensamento não passa pela cabeça do Rogério Ceni, não passa nem nunca passou pela mente de nenhum treinador. As preocupações não são direcionadas a um treinador, a um técnico, a um adversário. As preocupações são sempre direcionadas ao que a equipe de determinados técnicos podem ou não podem fazer. O futebol não se desenvolve dessa maneira. Os duelos entre técnicos, eles são interessantes quando são descritos, apresentados ao público como confrontos de ideias, estilos, às vezes marcadamente diferentes, quando se trata de treinadores que têm essas formas opostas de ver o futebol, e é muito interessante quando isso acontece. Mas nenhum treinador pensa, nossa, não gostaria de enfrentar fulano nas semifinais, nas quartas de final, nas oitavas de final, seja qual for a fase, seja qual for o torneio. A preocupação do Rogério é o Defensa e Justiça, o que esse time pode fazer. O fato de já ter enfrentado um determinado treinador conta porque na hora de fazer a análise da equipe, você tem um conhecimento um pouco maior de estilos, de conceitos, coisas que já aconteceram dentro de campo. O maior benefício que os enfrentamentos no futebol oferecem a técnicos e jogadores é justamente o conhecimento do que há no campo.
Você pode ver horas de vídeo, você pode conversar com diversas pessoas, você pode saber perfeitamente como uma equipe se comporta e conseguir até reproduzir isso em treinamento. Mas, de acordo com o que dizem técnicos e jogadores, nada é tão informativo, nada traz tanto conhecimento quanto o enfrentamento de fato em campo. É aí que se aprende. Então, eu tenho certeza absoluta que o Rogério não está mais ou menos preocupado com a fase de oitavas de final, o confronto que o Flamengo tem pela frente, por causa do nome do treinador. Eu vou pegar essa esteira aí do comentário do André aí. Primeiramente, uma ótima noite a todos. Acho que pelo tabu, por nunca ter vencido, acho que não é esse o ponto. Mas eu acho que o fato de o Rogério saber como o Sebastião BKSS consegue montar equipes altamente organizadas, acho que isso aumenta o grau de preocupação. Não por ele nunca ter vencido, mas por ele saber que trata-se de um técnico que, assim como ele, está em franca ascensão, né, na carreira. Campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana e campeão da Sul-Americana não, campeão da Recopa Sul-Americana o outro, né, o campeão sul-americana é o Crespo, com o próprio Defensa, mas eu acho que esse encontro reserva características interessantes, por dois motivos. O primeiro deles a gente olha para Flamengo e Defensa e Justiça, a gente claramente coloca o Flamengo em grande vantagem, porque é o Flamengo, um dos maiores clubes do mundo, e o Defensa e Justiça, que é um pequeno clube da Argentina. Isso já, por natureza, nos faz olhar para o Flamengo como o grande favorito. E olhar para outros jogos, como o Atlético e Boca, por exemplo, como muito mais difícil. Mas eu estava aqui pensando durante a tarde, de todos os adversários de clubes brasileiros, Defensa e Justiça, estou aqui anotado, Defensa e Justiça, Boca Juniors, Universidade Católica, Cerro Porteño, Racing Clube e Olímpia, o que, na minha opinião, jogou a melhor primeira fase foi o Defensa e Justiça. Melhor que o Racing, inclusive, que foi campeão da chave. Na minha opinião, só foi campeão da chave porque o São Paulo tirou o time nas últimas rodadas. O Defensa, em uma chave chata, que além do Palmeiras tinha o Del Valle e o Universitário, que era o time fraco, mas o time jogou muito bem. Foi na minha visão, é o adversário de brasileiro que melhor jogou a primeira fase. Mas tem um ponto que é interessante para o Flamengo, que é a maneira que o time joga. O Defensa e Justiça, além do BKSS e também com o BKSS, é um time que gosta de jogar. Por isso foi tão bem contra o Palmeiras, que é um time que espera, né? Então foi ao Allianz Parque uma vez em Brasília e ganhou as duas do Palmeiras jogando aqui no Brasil porque se impõe. Agora, se ele tentar se impor contra o Flamengo, é o jogo de trocação que o Flamengo mais gosta. E aí é um grande risco. O encaixe do jogo é bom para o Flamengo. E aí fica a dúvida. O BKSS vai apostar no que ele sabe fazer, no que o time sabe fazer, e vai correr o risco da trocação, ou ele vai mudar a maneira de jogar e vai fazer como fez pelo Racing contra o Flamengo na última Libertadores, um jogo mais de espera, um jogo mais de marcação, para jogar mais no contra-ataque. Para mim, essa é a grande chave do duelo. Se o Defensa for no jogo do Defensa, no jogo da trocação com o Flamengo, ele corre seríssimos riscos. É um adversário difícil, mas o encaixe do jogo é bem interessante para o Flamengo. Olha, e o pessoal tá mandando mensagem aqui, lembrando que o Rogério Ceni era o técnico do Fortaleza também, quando perdeu pro Independente na Sul-Americana. Então bota mais um aí, mais uma vitória do BKSS, né, Zupac? Essa eu não lembrava. Aliás, bom, foi um confronto super interessante. Pois é. Foi no começo do ano passado, né? Agora, olha, é o seguinte, o Flamengo pegou o lado mais fácil do chaveamento. Vamos pôr na tela pra gente analisar se tem uma vida mais tranquila que os brasileiros do outro lado. Deste lado, pode ter Fla-Flu, né? Numa semifinal. É possível. Podemos ter Flamengo e Inter também, já na próxima fase, nas quartas de final. O Internacional volta a pegar o Olímpia, que ganhou 2 vezes na fase de grupos, né? Esse é um lado. E do outro lado, Galo, Boca, Argentino Júnior, que vem jogando muito bem, River, Racing, São Paulo, Palmeiras... E aí o time talvez mais fraco, a Universidade Católica. Eu te pergunto, André, é um lado mais fácil do Flamengo? Edu, eu não sei se dá pra gente chamar esse lado da chave, que tem o Flamengo e tem o Internacional, tem o Fluminense na parte de baixo, como o lado mais fácil. Eu analiso a tradição das equipes e aqueles confrontos que são exatamente por causa do componente da tradição mais temidos. Os dois times argentinos, independentemente do momento que vivem. Então, Boca Juniors é o adversário do Atlético Mineiro. Se o Atlético passar pelo Boca, há a chance de pegar o River logo na sequência. O Atlético tem esse combo de ter que
sobrevivendo na competição, a possibilidade de passar pelo Boca e já encontrar o River. É claro, não sabemos se o River será o adversário, porque o River precisa também se classificar das oitavas para as quartas de final. Mas existe essa possibilidade. O Racing também está desse lado. O São Paulo, que precisa ser considerado sempre. O Palmeiras é o atual campeão. Então, eu acho o outro lado mais preocupante. A gente olha, bate o olho, o sorteio dividiu forças, o sorteio fez uma série de reajustes nesse caminho até a taça, né? Para o São Paulo, por exemplo, ficar em primeiro ou em segundo lugar, não mudaria o seu adversário, conforme o que as bolinhas revelaram. O Atlético Mineiro, a gente vai falar daqui a pouco, tem um caminho muito difícil, mesmo sendo a melhor equipe no geral na fase de grupos do torneio. Mas por isso eu entendo que esse lado, que não é o lado do Inter, do Flamengo e do Palmeiras e do Fluminense, perdão, é o lado mais espinhoso, por causa de peso de camisa, tradição e tudo isso conta na Copa Libertadores. Ô Zupac, antes de você comentar, a nossa produção foi apurar, levantou aqui, o Dimas Copedi me mandou mensagem. 2020 o Independente vence, o BKSS já tinha saído do Independente, já tinha ido para o Racing, tá? Só para a gente pôr os pingos nos is aqui, Zupac. Pô, Edu, bem lembrado. E não deixou de ser um confronto bem interessante. Fortaleza do Rogério quase eliminou o Independente na Sul-Americana, mas ficou pelo caminho. Eu acho que o lado, e é diferente do confronto, né? Eu acho que o confronto mais fácil, quem pegou foi o Palmeiras, mas o lado mais fácil é esse lado. E quando a gente fala que é mais fácil, não quer dizer que é fácil. Quer dizer que é mais fácil na comparação com o outro lado. Por exemplo, o que é mais fácil? Eu correr uma maratona ou eu fazer um gol de falta no Manuel Neuer? Eu fazer um gol de falta no Manuel Neuer. Mas isso não é fácil. Só é mais fácil do que correr uma maratona. O outro lado tem os 3 adversários que ninguém queria pegar do pote 2, que é São Paulo, River e Boca. Ninguém queria pegar. O outro lado tem o Atlético Mineiro, que é o melhor time da primeira fase, ninguém queria pegar. O outro lado tem o atual campeão da Libertadores, que é o Palmeiras. E dentro desses mais temidos tem o São Paulo, que acabou de ser campeão paulista em cima do atual campeão da Copa Libertadores, que é o Palmeiras. E do outro lado a gente tem como potência, além do Flamengo, eu considero o Defensa um bom time, e temos o Internacional, que é um time bastante interessante em material humano, bastante interessante na figura do seu treinador, mas que ainda está buscando o melhor encaixe entre esses dois caminhos. É bem verdade que a gente está falando de uma fase que vai começar daqui a 40 dias. Muita coisa pode mudar. O time que está bem pode piorar, o time que não encaixou pode encaixar. Tem Copa América, a oitavas de final, o primeiro jogo é uma semana depois do final da Copa América. Qual é o impacto que isso vai ter em termos de lesão, em termos de cansaço, em termos de transferência? O Gerson vai jogar ou o Gerson já vai ter saído? Então tem muitas variáveis. Agora, o lado do Flamengo, do Fluminense e do Inter é o lado mais fácil ou menos difícil que o outro lado. E olha, a Associação Uruguaia de Futebol, uma última informação, informou agora que o Arrascaeta está afastado e está fora dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, porque testou positivo para a Covid-19. De acordo com o Flamengo, que está em contato com os médicos da seleção uruguaia, ele vai fazer novamente esse teste, já que o primeiro teste deu inconclusivo, agora deu positivo, mas existe sim a possibilidade de ser um falso positivo, já que a Arrascaeta já testou positivo em um outro momento para a Covid-19. Edu? É isso, vamos aguardar, né? A confirmação ou não do Arrascaeta, que tem a possibilidade de ter tido uma reinfecção. É raro, mas acontece. Ele está isolado em um hotel no Rio de Janeiro, tá? Bom, e o Galo, hein? Pegou o Boca no sorteio. O Rodrigo Caetano falou aí sobre o destino do Atlético Mineiro na competição. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.